Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se ainda não for inscrito, se inscreva, curte, comente, compartilhe. Esteja conosco nas nossas atividades. Todas as segundas-feiras, Evangelho no Lar às 20 horas. Terça-feira, Evangelho às 19h30. Todas as terças-feiras também, às 20h30, a nossa irradiação. E todos os sábados, das 15 às 17 horas, a nossa reforma íntima. Segue o nosso telefone para contato, o nosso canal no Instagram. Segue também nosso endereço para aqueles que querem ir pessoalmente à nossa casa, nosso QR Code, nossa conta, para aqueles que querem nos auxiliar financeiramente. Vamos então fechar os nossos olhos para dar início ao nosso Evangelho no Lar. Pai de amor e de bondade, querido Mestre Jesus, benfeitores responsáveis pelo Evangelho no Lar, nossos benfeitores, que possam nos auxiliar no entendimento, na compreensão da lição do Evangelho, para que a gente consiga verdadeiramente compreender os ensinamentos e ver de que forma nós conseguimos incorporar esse conhecimento nas nossas vidas, na nossa transformação moral, na nossa reforma íntima. Pedimos o auxílio dos nossos benfeitores, para que nos auxilie nessa nossa transformação moral, nas descobertas das nossas imperfeições, que o Evangelho e as lições nos apresentam, para que a gente consiga nos transformar, nos elevando em virtudes. Convidamos também a estar conosco nesse instante os irmãos do mundo espiritual ligados aos lares que nos ouvem, para também poderem realizar esse Evangelho e terem essa oportunidade de também estarem pensando na sua promoção espiritual, na sua evolução. Que assim seja. Hoje é a lição de número 34 do livro Mestre de Amor, psicografia de Divaldo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. A lição é de título Marcados. Vamos a ela então. Acerca-te dos vencidos para auxiliar. Não creias, porém, que eles sejam apenas os companheiros que tombaram na luta e encontram caídos na estrada, tomados pelo desalento e o pessimismo. Concentra a tua atenção e com os olhos do Espírito surpreenderás muitos deles ao teu lado, guardando aparência robusta e provocando ruídos para esconder as marcas da infelicidade. Todavia, é imprescindível amar para ajudar com eficiência. Alguns são amigos assinalados por desastres e acidentes morais que o ferrete da lei atingiu, expungindo recaltados os pesados débitos. Outros são irmãos marcados por enfermidades cruéis, que lhes desorganizaram o aparelho digestivo, desviando-lhes o tubo excretor. Vários são companheiros vitimados por heranças físicas, que os olhos do mundo não alcançam, guardadas em tecidos caros, recuperando o pretérito. Diversos são corações solitários, que se reajustam aos impositivos da afeição angustiosa, renovando o panorama da mente enferma. Outros tantos são espíritos de procedências várias, perturbados por sinais vigorosos, que os prostam no silêncio, aniquilando-lhes a esperança. Todos eles necessitam de um mento para as marcas dolorosas, que funcionam como corretivos santificantes. Quando os encontres, não os atormentes mais com indagações desnecessárias, ferindo-lhes as úlceras com estiletes de curiosidade negativa. Viajores do tempo, nas estações da terra, possuímos nossos sinais e marcas que nos dilaceram as fibras íntimas. Antes que desfaçam essas marcas, podes fazer algo em benefício deles. Mais tarde surgirá novo dia,
oportunidade nova de caminhar, e embora sejas convidados a ajudar, orando, não poderás prever se um dia para outro serás convidado pela lei a carregar mais vigorosas marcas. O título de hoje, Marcados, é um título bastante interessante. Joana vai nos trazer uma seguinte reflexão. Por que nós fomos marcados? Por que nós somos marcados? Marcados de que forma, né? E ela vai nos dizer para nos acautelarmos dos vencidos, para auxiliar. Não creias, porém, que eles sejam apenas os companheiros que tombaram na luta e se encontram caídos na estrada, tomados pelo desalento e o pessimismo. Não nos fixemos apenas no lado negativo, né? Não pense que eles apenas são companheiros que se encontram caídos. Concentra a tua atenção e os teus olhos do Espírito. Olha os nossos irmãos não com os olhos da terra, mas com os olhos do Espírito. E se nós assim fizermos, nós nos surpreenderemos muito com eles. Surpreenderemos muito deles ao nosso lado. Muitos deles, dos irmãos que foram marcados e que se encontram caídos, estão ao nosso lado, guardando a aparência robusta, aparência forte e provocando ruídos para esconder as marcas da infelicidade. Ou seja, muitos que estão vencidos na terra, vencidos e estão tombados nessa luta interior, eles provocam ruídos, tentam demonstrar uma suposta felicidade, mas a felicidade que tentam demonstrar é para esconder a sua infelicidade. Todavia, é imprescindível amar para ajudar com eficiência. E ela vai nos dar a fórmula mágica para que a gente consiga ajudar com eficiência todos os nossos irmãos, sem julgamento, sem preconceito, sem nada que faça com que a gente tenha uma visão negativa. E essa fórmula chama-se amor. Para nós auxiliarmos quem quer que seja, nós temos que desenvolver o amor. Alguns são amigos, ela vai dizer, alguns são nossos amigos, assinalados por desastres e acidentes morais. Nós temos, se nós olharmos nosso círculo familiar, de amizade, nós vamos ver quantas pessoas têm problemas morais, más tendências, vícios, débitos com a lei e se encontram próximo a nós. Ela vai nos dizer que o ferrete da lei, que é aquele ferro em brasa que marca, ela faz uma comparação, dizendo que o ferrete da lei divina, esse ferro em brasa da lei divina, que os atingiu, porque esse ferro em brasa ele serve para marcar. Então a lei divina marcou-os, expungindo para que eles eliminem, recalcados, os pesados débitos, que guardaram os pesados débitos. Todos nós nos encontramos na terra nesse quadro, trazemos pesados débitos dos nossos erros, das nossas más inclinações, das nossas más tendências. Se nós analisarmos friamente, é impossível dizer que somos perfeitos, porque se assim fôssemos, não estaríamos na terra. Então, com certeza, algum acidente moral, algum problema de cunho moral, de personalidade, nós trazemos também, e de alguma forma também somos marcados pela lei divina.
para que nós, na carne, na possibilidade da vida, expungirmos, para que nós consigamos eliminar de nós, do nosso espírito, essas más tendências, essas más inclinações, esses acidentes morais. A lei divina nos coloca, nós dizemos assim, a doutrina espírita, ela não é punitiva, ela não é proibitiva, mas ela é lei de responsabilidade. Então, quando fala dos nossos débitos e dos nossos erros e as consequências morais que deles decorrem, não é com um objetivo de nos causar medo, pânico, de fazer com que nos sintamos diminuídos, desprezados pelo amor divino. Pelo contrário, é para a gente se analisar. A gente só consegue melhorar aquilo que a gente reconhece que é imperfeito. Uma obra de arte que a gente considera perfeita não tem o que ser aprimorado. Nós somos obras de artes divinas. Nós somos construídos à imagem e semelhança de Deus. Mas nós trazemos as nossas imperfeições, as nossas marcas, que foram todas as vezes que nós, por rebeldia, por ignorância, nos desviamos do caminho reto, do caminho do conhecimento, do caminho do amor. Porque há várias formas de você encontrar o amor de Deus, de você evoluir, de você conquistar esse caminho. Um caminho te dá menos marcas, é um caminho reto, mais coeso com os ensinamentos de Jesus, mais semelhante ao objetivo de nós aqui estarmos na Terra, da nossa evolução, mais próximas às leis divinas. Mas todas as vezes que eu me desvio desse caminho, que aí a gente chama de caminho do mal, mas que também é só um caminho, nós ferimos as leis divinas. E ao ferir, nos afastamos de Deus, nos afastamos da possibilidade de caminhar sem sofrimento, sem dor, com menos marcas. E ela diz que são irmãos marcados por enfermidades cruéis. Então a gente às vezes vê pessoas que trazem muitas enfermidades cruéis, e às vezes crianças. E às vezes essas crianças chegam a desencarnar devido a essas enfermidades graves. E a gente fica assim se perguntando, mas Deus não existe? Por que Deus levaria uma criança? E a gente às vezes cobra tanto de Deus e se esquece que a sua lei é perfeita, que seu amor é perfeito e que a sua justiça é máxima, muito mais perfeita, incomparável, inigualável, se considerando a justiça da terra. Então, se isso acontece, não é porque Deus assim determinou, mas é porque nós, marcados que fomos em vidas pretéritas pelas nossas imperfeições morais, agora expungimos as nossas inferioridades, as nossas imperfeições em enfermidades. Enfermidades essas que trouxemos aos nossos perispíritos, à nossa consciência, e que nós mesmos nos colocamos como objeto de reparação. Então não é Deus que nos pune, porque Deus não pune, também não premia. Ele não pune um filho, ele olha e fala, você vai ser marcado por uma enfermidade grave. E olha outro e diz, você será um anjo. Não é assim que funciona a lei. Cada um é responsável por aquilo que escolhe. Cada um é responsável pelo caminho. O caminho é livre, mas a consequência do caminho, ela não é livre. Eu colho as responsabilidades e as consequências. Se a minha vida é uma vida coerente, coesa, reta,
eu vou colher as consequências oriundas dessa forma de proceder. Se a minha vida é imperfeita, cheia de inferioridades, maldades, eu vou colher as imperfeições e as maldades. E já pensou se assim não fosse? Seria justo eu passar, por exemplo, uma reencarnação inteira, ferindo, matando, roubando, fazendo tudo quanto é tipo de atrocidades, ferindo sentimentos alheios, e eu passasse uma existência inteira só fazendo isso, trapaceando, fazendo tudo quanto é tipo de crueldade, maldade. E aí eu desencarno. Pronto, vou agora, me tornei anjo, santo, vou ser um espírito evoluído? Isso é coerente? Não, não é coerente. Às vezes os nossos débitos não são tão grandes. Ou às vezes são, e graças à reencarnação a gente não se lembra do nosso passado, porque talvez se nos lembrássemos nem dormiríamos à noite. Mas graças a Deus a gente não se lembra. Por isso a gente às vezes diz que a culpa da enfermidade, que a culpa do meu sofrimento é de Deus. Mas não é. A culpa é sempre nossa. É duro a gente ouvir isso. Eu entendo. Realmente é duro dizer que você não tem a quem culpar. Que tudo que te acontece na sua vida é fruto das suas escolhas. Isso às vezes, quando a gente está acostumado a colocar a responsabilidade sempre no outro, é difícil a gente aceitar, mas é a mais pura verdade. Ninguém é responsável por nós, nós somos responsáveis por nós. Um adulto, ele é responsável pelos seus atos, não é mesmo? Um espírito é responsável pelos seus atos e ele sofre as consequências dos seus atos, que lhes desorganizam o aparelho digestivo. Daí Joana está nos mostrando um exemplo dessas marcas, um exemplo dessas enfermidades, mas elas podem vir de várias formas. Todas as doenças que nós trazemos no nosso corpo, elas foram produzidas por nós, pelo nosso espírito, por nós mesmos. Às vezes, por uma alimentação equivocada, por ingerir vários tipos de bebida, medicamentos e substâncias nocivas ao nosso corpo, por pensamentos, sentimentos e ações invigilantes, imprevidentes, que nos fazem ser um suicida indireto. Então, várias enfermidades podem nos surgir, várias marcas. As enfermidades são essas marcas que ela diz que a justiça divina alcança, mas todas elas produzidas por nós. Nada que nos aconteça é sem que mereçamos. Até mesmo uma magia ou algo que nos aconteça que a gente acha que está sendo injustiçado ou algo do tipo, não há injustiças. Até esses tipos de marcas de enfermidades, porque também é uma enfermidade espiritual, ela também é fruto das nossas consequências, do nosso merecimento. De alguma forma, eu me beneficiei disso, me utilizei disso e agora eu sofro as consequências também. Por isso que às vezes a gente vê assim, pessoas que falam assim, nem mal olhado eu pego. Porque aquela pessoa não tem o débito naquela área. E é interessante que até as entidades perversas e malévolas, quando eles vão desenvolver algum tipo de trabalho espiritual para adoecer ou para qualquer obsidiar, eles não produzem nada. Eles colhem no que aquela pessoa traz de necessidade espiritual. Então, às vezes,
pode ser e fala assim: eu quero fazer uma magia em determinada área. A própria entidade muitas vezes vai dizer: não, essa pessoa, você não pode fazer esse tipo de magia. Não é que você não pode, é que aquela pessoa não tem merecimento de sofrer aquele tipo de ação. E assim são todas as ações na nossa vida. Por mais trágicas que sejam, são consequências das nossas ações. Por isso a gente deve pensar muito bem antes de agir, porque as marcas são dolorosas. A gente pode escolher a marca do Cristo. Vários são companheiros vitimados por heranças físicas. Aí nós impregnamos os nossos perispíritos e às vezes viemos cego, surdo, com algum tipo de enfermidade física que os olhos do mundo não alcançam. Porque a gente vê aquela imperfeição, aquela limitação, e às vezes a gente não sabe a razão. Guardados em tecidos caros, recuperando o pretérito. Então, até essas nossas limitações, elas são uma forma de recuperar o nosso pretérito. Então, a gente não pode ver apenas como uma forma de dor, de sofrimento, mas a gente pode ver uma forma de aprendizado. Do que eu posso aprender, com que aquela situação, ou aquela marca, como ela aqui coloca, está me convidando. Diversos são corações solitários, que se reajustam aos impositivos das afeições angustiosas, renovando o panorama da mente enferma. Muitos de nós nos sentimos solitários. Ela diz que esses corações que se sentem solitários estão se reajustando aos impositivos da afeição angustiosa. Então, a gente precisa desenvolver os nossos sentimentos em relação ao outro, desenvolver a paciência, a tolerância, nos tornar uma pessoa melhor, generosa, doce, para que a gente colha a solidariedade e não a solitude. Não nos sentirmos solitários, mas a gente possa se sentir solidário para ter ao nosso lado irmãos que nos despertem a fraternidade. Mas para isso, a gente tem que também nos trabalhar. Muitas vezes a gente é uma pessoa tão amarga, tão insuportável, tão melindrosa, tão difícil de lidar, e as pessoas se afastam de nós pelas nossas próprias imperfeições. E aí, às vezes, a gente se sente solitário. Mas por quê? Porque a gente deixou e esqueceu de ser solidário. Solidário ao outro. Solidário a ter paciência com o outro. Solidário a ser generoso. Solidário em ser afetivo. Então, a gente precisa trabalhar também as nossas relações, as nossas afeições, para que elas não sejam angustiosas, mas sim prazerosas. Outros tantos são espíritos de procedências várias, perturbados por sinais vigorosos que os prostam no silêncio, aniquilando-lhes a esperança. E tantas são as formas de nos sentirmos, de sermos marcados. Todos eles necessitam de unguento para as marcas dolorosas, que funcionam como corretivos santificantes.
Todos eles necessitam de um medicamento, de uma substância para as marcas que se fizeram dolorosas, as marcas que nós trazemos, que funcionam como corretivos santificantes, que funcionam esses corretivos, esses ungüentos, como corretivos santificantes. A lei, ela não visa a nossa destruição, a nossa tristeza, o nosso sofrimento. A lei divina visa o nosso aperfeiçoamento. Às vezes, a gente só aprende pelas marcas. E quanto mais dolorosas, mais a gente se permite melhorar. Muitos, aos primeiros sinais, as primeiras marcas, já vão em busca de sanar essas marcas dolorosas, mas outros não, chegam ao limite da dor, para então irem atrás do unguento que vão tornar essas marcas menos dolorosas. Quando os encontres, ela vai nos dizer, quando encontres esses nossos irmãos, não os atormentais mais com indagações desnecessárias, ferindo-lhes as úlceras com estiletes de curiosidade negativa. Não vai ferir mais o seu irmão, mostrando para ele que você está vendo a marca dele, não tornando essa marca ainda mais dolorosa. Cada um de nós trazemos nas nossas fibras interiores aquilo que nos fere, aquilo que nos machuca. Não precisa que ninguém nos lembre. Nós nos lembramos, nós nos cobramos, elas são nossas marcas, são dolorosas. Então ela nos convida a não ficar fazendo essas indagações desnecessárias aos nossos irmãos para não nos lembrarem dessas marcas dolorosas por nossa simples curiosidade. Ela diz, viajores do tempo, que somos todos nós, somos espíritos imortais, portanto somos viajores do tempo. Nas estações da Terra, a Terra é o local onde nós estamos em estação transitória. Encarnamos, desencarnamos, encarnamos, desencarnamos. Somos viajores do tempo, mas estamos na Terra nessa estação de aprendizado. Possuímos nossos sinais e marcas, que nos dilaceram as fibras íntimas. Todos nós trazemos dentro de nós algo que fizemos, algo que sentimos, algo que falamos, algo que agimos, e aquilo se tornou em nós uma marca, algum comportamento. Tornou uma marca, um sinal que dilacera nossa fibra mais íntima quando nós nos lembramos, a nossa consciência. Quem não traz as suas marcas? Todos nós trazemos as nossas. Antes que desfaleças esses marcados, podes fazer algo em benefício deles. Ela diz, antes que eles desfaleçam, que eles percam as suas forças, você pode fazer algo em benefício deles. Podemos fazer algo em benefício de nós mesmos. Mais tarde surgirá novo dia, nova oportunidade. Lembrarmos que tudo é passageiro. Toda dor, que pior que seja, ela é passageira. Toda alegria, que mais alegre seja, ela é passageira. Então, não nos percamos nas estações, mas nos focamos ao porto final, ao nosso objetivo primordial. Oportunidade nova de caminhar. Cada dia, cada reencarnação é uma oportunidade de caminhar rumo a esse porto, esse objetivo. E embora sejas convidado a ajudar, embora nós cristãos somos convidados a ajudar os nossos irmãos marcados, que somos também nós, orando, uma forma de nos ajudar e ajudá-los é orando, oração e ação. Orar é
falar e agir. Oração, ora e ação. Então, ora por eles, mas trabalhe as suas marcas também. Não poderás prever se de um para outro momento serás convidado pela lei a carregar mais vigorosas marcas. Não sabemos se também nós somos portadores dessas marcas que estão nas nossas fibras mais íntimas e que podem vir em forma de um sofrimento, de uma enfermidade, de algo que nos pese pela lei. Então, que a gente auxilie, que a gente ore, mas que a gente não se considere isento da lei. Que a gente ajude um doente, mas que a gente não pense que nunca vai adoecer. Que a gente ajude alguém que necessita de uma palavra, mas a gente nunca pense que a gente também um dia não poderá precisar. Então ajude naquilo que você pode, naquilo que te é oportunizado. Ora pelos nossos irmãos. Faça a sua reforma íntima, faça a sua transformação, mas não se considere isento da lei, porque se um dia necessitarmos das nossas marcas em nós também, que nós não amaldiçoemos a Deus, não nos percamos no labirinto da rebeldia, mas que a gente veja que a lei é amorosa e que se chegou até a gente a oportunidade da marca reparadora, que nós consigamos então colocar nela o unguento, as substâncias necessárias para que nós as curemos. Nós só curamos as nossas imperfeições quando nós deixamos alimentar elas, deixemos que elas existam. Nós só vamos nos transformar e deixar de carregar as nossas marcas, as nossas imperfeições, quando nós evoluirmos, quando nós nos melhorarmos. Aí essas marcas deixarão de existir em nós, porque nós já teremos tido a oportunidade de reparar todas as nossas marcas. Então, de consciência livre e de coração aberto, nós vamos compreender melhor a lei. Por isso que os grandes homens, os cristãos mais evoluídos que tiveram na Terra, você não vai ver eles se lamentando pelas dificuldades que sofreram. Paulo de Tarso sofreu inúmeras agressões, foi preso e foi assassinado pela lei da sua época, decepada a sua cabeça. Sofreu bastante, mas em nenhum momento você viu ele reclamar das suas marcas, pois ele mesmo dizia que carregava os seus espinhos na carne, carregava as suas marcas internas, e ele que muito desenvolveu em benefício dos ensinamentos de Jesus, do cristianismo, mas também foi ele que iniciou o primeiro massacre aos cristãos, foi ele que deu início. Então ele tinha suas marcas. Nós também vamos ver Francisco de Assis, que teve as suas marcas, teve a cegueira, teve várias enfermidades. E você vê que as enfermidades foi só para mostrar. Francisco Cândido Xavier, nosso Chico, Divaldo, todos eles tiveram as suas marcas de dores, as suas
enfermidades, os seus problemas que tiveram que trabalhar. E muitos de nós, às vezes, nem tomamos conhecimento dessas dores, dessas enfermidades, dessas marcas íntimas, porque nós não ouvimos eles reclamarem. Não vimos anunciar como fosse algo pesado e negativo. Pelo contrário, vimos a força, a coragem, a perseverança e a determinação, a fidelidade a Jesus, aos seus ensinamentos, e que apesar das marcas, das limitações, das dores, dos sofrimentos que tiveram, que é natural a todos aqueles que aqui se encontram estagiando na Terra, eles mesmo assim nos mostraram que ainda assim é possível servir. Divaldo nos relata, achei muito interessante esse relato dele já, que uma vez ele se encontrava com febre, doente, e não iria naquele dia ao trabalho da reunião mediúnica, porque se encontrava bastante enfermo. E Joana, então, fala a ele para que ele vá trabalhar, porque se ela... Aí ele falou, mas Joana, estou para morrer. Aí ela diz, e eu que já estou morta, ainda assim estou trabalhando. Para nos mostrar que as limitações que a gente coloca, nós nos colocamos. E que nós podemos servir a Deus e a nós mesmos, apesar das nossas marcas e dos nossos sofrimentos, das nossas limitações, das nossas inferioridades, trabalhando dia a dia na reparação dos nossos erros, dos nossos débitos e tentando não mais criá-los. Possamos ficar então com essa nossa lição que diz marcados. Todos nós somos marcados nas nossas fibras mais íntimas por algo que fizemos, deixamos de fazer e que isso nos cobra consciência. Mas que isso não nos sirva para diminuir a nossa fé, trazer a responsabilidade que é nossa a Deus, mas pelo contrário, que nos mostre que necessitamos de Deus, que necessitamos do nosso Mestre Jesus e que nós consigamos nos manter nesse objetivo, fiéis a Ele, apesar das nossas marcas e das nossas limitações. Vamos então fechar os nossos olhos para a nossa oração. Querido Pai, Pai de amor, de bondade, de justiça, agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor nos oportuniza. Agradecemos pelas nossas marcas, que nos mostraram que o caminho estava equivocado. Agradecemos a oportunidade de auxiliar aqueles que têm as suas marcas para nos mostrar que não necessitamos dela e que, vendo os nossos irmãos, não precisamos tê-las em nós. Agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor nos oportuniza na nossa vida, que tudo nos sirva de aprendizado para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso aprimoramento moral, e que nós consigamos nos manter fiéis, inquebrantáveis ao nosso objetivo, que é a nossa evolução, o nosso porto final, o reino de Deus dentro dos nossos corações. Que os nossos irmãos possam ser auxiliados, aqueles que se encontram no mundo espiritual e de forma direta ou indiretamente ligados a nós, aos nossos lares, nos perturbam, são influenciados por nós e nós também por eles, que possam ser auxiliados nesse instante.
Também a todos os nossos irmãos que nos ouvem, cada um dentro das suas necessidades, que possam ser auxiliados igualmente, sendo feita a limpeza psíquica dos lares, a renovação da energia desse lar, fluidificando as suas águas, e que ali possa ser um porto de luz, e que os corações sejam igualmente esse santo porto do amor divino. Que assim seja, Senhor. Desejo que todos tenham uma excelente noite, uma semana maravilhosa. Espero a todos até a próxima segunda-feira, com a graça de Deus. Um grande abraço e até lá!